Galera, vocês assistiram Troia de 2004? Se vocês assistiram, meus parabéns, porque é um grande sucesso da época. Agora, em 2026, nós teremos o A Odisseia. E esse filme nem lançou e já está causando um grande burburinho, cercado de muitas polêmicas, devido às escolhas do diretor com relação aos atores, que especificamente um deles não agradou muita gente. E quando eu falo muita gente, eu diria que é um cara só em específico, mas é um peixe grande. E aí vocês vão entender por que tá, isso está causando um burburinho. E a gente vai entregar para vocês, tintim por tintim, sobre a produção e o que pode, né, acontecer. Pode dar bom, pode dar ruim. Então fica com a gente que a gente vai entregar isso para vocês agora. Olha, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir pra você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação pra gente, né, ficar por dentro aí de tudo que a gente entrega pra vocês. E claro, compartilhe, sinta-se à vontade, porque o canal é de vocês. Estão batendo 2.000 inscritos e a gente precisa da ajuda de vocês. Dito isso, vamos ao que interessa. Beleza? Galera, assim era Aquiles em 2004, interpretado pelo Brad Pitt. Beleza? E assim será o Aquiles em 2026 em A Odisseia de Christopher Nolan. Notaram a diferença? Porra, pelo amor Vamos lá. Em 2004, Brad Pitt se preparou durante 6 meses para interpretar o grandiosíssimo Aquiles em Troia. Treinou espada e combate corpo a corpo e ganhou 10 kg de músculo puro. Durante as filmagens, o cara chegou a romper o tendão de Aquiles, justamente o mesmo que leva o nome do personagem. Mas não por coincidência, mas de fato foi um acidente que aconteceu durante as filmagens. E após 22 anos depois, Christopher Nolan filma A Odisseia com um orçamento de 250 milhões de doletas. Porra! O maior orçamento da história, né, do cara. Simplesmente um orçamento insano, 250 milhões de dólares. O maior, cara, da carreira do Christopher Nolan. E aí a gente sabe que por trás, né, de tudo isso, existe câmera, existe personagem, existe atores, existe CGI, efeitos especiais, uma bagatela, né, de processo para poder dar vida ao filme. E é aí que entra os atores, que um deles em específico não agradou muita gente em específico. Vamos lá. Matt Damon dará vida ao próprio Odisseu e Anne Hathaway será Penélope. Zendaya interpretará Atena e a grandiosíssima Charlize Theron dará vida a Calypso. E Lupita Nyong'o foi confirmada como Helena de Troia. E é aí que tá. Lupita Nyong'o é o centro das atenções. A mulher, simplesmente, ok? Ela vai dar vida à mulher mais bela do mundo antigo, segundo o próprio Romero. Helena. E como se isso não bastasse, ela também irá dar vida a Clytemnestra, a irmã de Helena. Ou seja, ela terá um papel duplo. E quando eu falo em específico na Lupita Nyong'o, cara, ela é uma atriz talentosíssima, carismática, linda. E ela sim tem a bagagem que o Christopher Nolan precisa para poder dar vida a Helena. Ok? O diretor, ele não escolhe um ator à toa, ele sabe o que está fazendo, ele é muito cirúrgico quando se trata de escolhas, ok? E aí, né, um cara, não um cara qualquer, um cara que é simplesmente o homem mais rico do mundo, veio a público, o próprio Elon Musk, criticar a escolha do diretor. E o cara simplesmente disse o seguinte, que Nolan a escolheu apenas pelos seus prêmios. Cara, isso é um absurdo. Como eu falei, o Christopher Nolan ele é cirúrgico, ele sabe o que está fazendo. Ele não escolhe qualquer ator, ele sabe quem é que pode atender às suas necessidades. E a Lupita Nyong'o, ela atende às necessidades do diretor, ok? E aí o Nolan respondeu na revista Time, defendendo suas decisões. E assim ele fez o mesmo lá em Oppenheimer. Muita gente criticou e o cara levou 7 Oscars, simplesmente 7 Oscars. E muita gente, né, de fato, acaba sendo contra as decisões do próprio diretor. Mas eu volto a repetir, o cara ele escolhe quem ele quiser, ele é experiente, ele sabe quem pode dar vida aos seus personagens, quem ele acredita que pode sim atender às necessidades de um papel grandiosíssimo como o da Helena, certo? E aí, como eu falei, existe toda uma bagatela, existe todo, né, um paranauê por trás dos bastidores.
E esse filme, ele vai ser gravado inteiramente com câmera IMAX, que eu não faço a menor ideia que câmera é essa. Talvez seja essa, né, uma câmera de alta resolução, aquela que talvez entregue tudo que a gente nunca presenciou no cinema. E isso será a primeira vez, ok, que ocorre em Hollywood. E com relação à produção, cara, realmente é algo novo, é algo grandiosíssimo. Lá em 2004, o filme Troia foi um grande sucesso, estrelado pelo Brad Pitt. E era um filme que realmente a gente estava precisando, porque a gente estava passando por uma transição, ok, de milênio. Então, assim, o filme de Troia, ele veio e cravou o nome na história. Porque a gente estava passando por uma transição de tecnologia, de modernidade. E aquele filme realmente trouxe um pouco da antiguidade, coisa que estava fazendo falta. E com o passar do tempo, aí surgiu o Gladiador, que realmente foi um outro grande sucesso da época, certo? E ele só não levou mais estatueta do que o Titanic, porque o Titanic foi lançado primeiro. Mas mesmo assim foi um grande sucesso, né? Interpretado pelo grande Russell Crowe. Cara, foi um sucesso, foi um marco na história. E esse filme, A Odisseia, também pode ser um sucesso. A gente só precisa acreditar que seja. Ah, mas as escolhas do diretor não tem nada a ver com os personagens, tá? Nada tá batendo com nada. Realmente, galera, tem coisa que faz até sentido. Mas é a escolha do diretor. Então, a gente precisa apostar que isso vai dar bom. Simplesmente, o orçamento não diz muita coisa, mas a história, a cultura, é isso que importa. Por falar em cultura, o filme vai ser gravado na Escócia, na Islândia, em Malta, Marrocos, Grécia e Itália, para entregar o máximo, ok, de fidelidade à história da época, à cultura da época. Então, a Odisseia tem sim uma produção grandiosíssima e tem tudo para dar bom. E a gente tem que esquecer toda essa crítica, tem que esquecer tudo isso, né, que o povo acha que vai dar bom, que vai dar ruim. A gente só precisa acreditar. A gente precisa apostar nossas fichas porque é algo novo. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa de filme. A gente precisa de algo inédito, algo diferente daquilo que a gente já está acostumado a ver. Por exemplo, Troia foi um grande filmaço. Porém, Troia já passou, cravou o seu nome na história. Agora a Odisseia está chegando e pode cravar o seu nome na história, ok? A partir de 2026. Com relação às críticas, a gente está perdendo se a gente continuar debatendo isso. Porque a Lupita Nyong'o, ela é uma atriz talentosíssima, carismática e sim, é muito, ok, talentosa. E eu tenho certeza que ela vai fazer um belo papel como Helena. Beleza? Se vocês acreditam nisso, comentem que a gente vai deixar coraçãozinho e qualquer coisa com relação a esse filme a gente também vai trazer para vocês em primeira mão. Por isso que a gente está antenado e esperto aqui com relação a qualquer notícia sobre o entretenimento pop. Beleza? Então, mais um vídeo entregue. Não se esqueça de se inscrever, que é muito importante. Nos ajuda a bater 2.000 inscritos. Sejam todos bem-vindos, que a casa é de vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!